Foi revelada uma nova estratégia militar que promete desgastar e enfraquecer o adversário ao longo do tempo. O Ayatollah fez um discurso impactante, que repercutiu desde Teherã até as áreas disputadas, transmitindo uma mensagem direta. O conflito com Israel será conduzido de forma lenta e estratégica, sem pressa ou ações precipitadas. O Irã, respaldado por um plano minuciosamente preparado, busca minar a resistência de seus oponentes, passo a passo. Este anúncio não foi meramente uma ameaça, mas sim uma declaração embasada em décadas de luta e no apoio contínuo de seus parceiros regionais. Durante sua fala, o Ayatollah condenou fortemente a intervenção internacional que sustenta Israel, enfatizando que o objetivo central é libertar a Palestina e enfraquecer todos os que defendem o governo de Netanyahu. A mensagem transmitida foi clara: Israel enfrentará um inimigo resoluto, disposto a combater em várias frentes. Mais informações seriam reveladas, mas a principal ideia era que a queda de Israel seria lenta e dolorosa. As palavras de Khamenei provocaram grande comoção, especialmente em Tel Aviv, ao declarar que o desfecho do conflito seria prolongado, mas certo. Reconhecido por seu método estratégico e metódico, o líder supremo do Irã lançou um forte aviso a Israel e às nações que o apoiam. Não teremos pressa e nem seremos lentos em cumprir nossas obrigações, afirmou Khamenei, sublinhando que a abordagem iraniana será cuidadosa, sem atitudes precipitadas. Ele afirmou: seguiremos um caminho racional, estratégico e eficiente para derrotar aqueles que nos desafiam, dando a entender claramente que o conflito será prolongado. Venceremos todos que se colocarem contra nós, assegurou Khamenei, indicando que a vitória virá não por meio de uma ofensiva rápida, mas por um processo de desgaste contínuo. A tática iraniana parece focada em desmantelar os aliados de Israel, reduzindo gradualmente seu poder de fogo, enquanto o Irã fortalece sua presença e influência regional. A mensagem transmitida no fim de semana reforçou que o tempo será uma aliada fundamental. O Irã não pretende se apressar, mas sim garantir que a derrota final de Israel seja profunda e irreversível. As declarações de Khamenei transcendem qualquer promessa de vingança, espelhando a atitude que há anos define os movimentos palestinos e libaneses na luta contra a ocupação. Embora a tensão no Oriente Médio seja histórica, os recentes confrontos entre Israel e o Irã têm provocado uma nova escalada de violência. Em um ataque recente, o Irã disparou mísseis contra Israel, um movimento que Khamenei defendeu como legítimo e necessário para salvaguardar a humanidade. Este conflito vai muito além de meras palavras. Para o Irã, a disputa com Israel ultrapassa a questão da Palestina ou do Líbano. Trata-se de uma batalha pelo futuro do mundo islâmico como um todo. Khamenei foi enfático ao afirmar que, enquanto o governo israelense continuar existindo, a paz será inalcançável. Ele descreveu o regime sionista como uma construção artificial e instável, que está fadada a desaparecer, refletindo um sentimento comum em diversos países da região. Além disso, seu discurso também serviu como um apelo por maior unidade entre as nações do Oriente Médio. Segundo o líder iraniano, Israel não representa apenas uma ameaça para o Irã, mas para toda a região. Ele citou vários países, incluindo a Palestina, Líbano, Iraque, Egito, Síria e Iêmen, como exemplos de nações que estão em oposição ao regime israelense. Isso demonstra a amplitude do problema. Com o apoio incondicional dos Estados Unidos, Israel tem ampliado sua influência, tentando controlar os recursos naturais da região e consolidar seu poder militar, o que gerou um forte ressentimento por parte do Irã, que luta pela soberania regional e contra a interferência externa. Khamenei ressaltou que a luta pela independência abrange desde o Afeganistão até o Líbano. Compreender o contexto histórico dessas declarações é essencial para entender a profundidade dessa questão. Ao longo das últimas décadas, o Oriente Médio tem sido alvo de constantes intervenções, principalmente por parte das potências ocidentais. Israel, sendo um aliado estratégico dos Estados Unidos, tem sido fundamental na política de Washington para garantir o controle e o acesso para os recursos energéticos da região. Porém, essa aliança e apoio contínuos resultaram em uma instabilidade profunda que devastou milhões de vidas em toda a região. Sob o comando
comando militar de Benjamin Netanyahu, as operações violentas de Israel se estenderam além de Gaza, atingindo também a Síria e o Líbano. Essas ações não apenas reacenderam antigos ressentimentos, mas provocaram uma resposta unificada de condenação por parte de grande parte do mundo árabe e islâmico. O impacto foi profundo, com muitos vendo em Netanyahu a personificação de uma política agressiva que alimenta um ciclo interminável de violência. Khamenei, líder supremo do Irã, não hesitou em responsabilizá-lo diretamente pelo aumento da tensão, citando em especial os assassinatos seletivos de figuras influentes, como Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, e outros altos membros do Hamas. Esses ataques, segundo Khamenei, longe de enfraquecer a resistência, tiveram o efeito oposto, intensificando a revolta e a determinação dos grupos que combatem a ocupação israelense. A perda de líderes influentes marcou um ponto importante no conflito, resultando em uma postura mais rígida de alguns grupos na região. A partir desse momento, a situação escalou, levando o Irã a ajustar sua estratégia para enfrentar Israel em diversas frentes. A abordagem iraniana, que envolve diferentes táticas, inclui o apoio a aliados regionais, ao mesmo tempo que busca evitar um confronto direto e imediato com Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, também adotou um tom contundente durante uma visita a Beirute, apenas 3 dias após o último ataque iraniano contra Israel. Araghchi foi claro: qualquer nova ação israelense seria respondida com uma retaliação ainda mais destrutiva, feita em uma cidade que continua a sofrer sob os ataques constantes das forças israelenses. Essa declaração serviu como uma reafirmação do compromisso iraniano com seus aliados na região. Se Israel agir contra nós, nossa resposta será ainda mais devastadora, alertou o ministro. Essa retórica não pode ser vista apenas como propaganda. Ela está apoiada na crescente capacidade militar do Irã, que tem desenvolvido uma vasta gama de mísseis balísticos de curto e longo alcance ao longo das últimas décadas. Recentemente, alguns desses mísseis foram usados, mostrando o avanço tecnológico do país. Esses armamentos representam uma ameaça não apenas a regiões específicas, mas também a outras áreas de influência ocidental no Oriente Médio, tornando qualquer escalada de conflito um risco significativo. Além disso, o Irã se posicionou diplomaticamente ao apoiar um cessar-fogo no Líbano, mas com a condição de que os ataques em Gaza também parem. Essa abordagem mostra que, embora aberto a negociações, o país não está disposto a comprometer os interesses de seus aliados na região. A defesa de Gaza e do Líbano é vista como uma responsabilidade maior, indo além de simples política regional. Khamenei, em seus discursos, tem destacado que a luta não é apenas por territórios, mas também pelos direitos e dignidade dos povos. A estratégia do Irã vai além de armamentos e inclui o apoio a aliados estratégicos como o Hezbollah, cuja resistência tem sido fundamental para manter a pressão sobre os adversários na região. O futuro desse conflito ainda é incerto, mas o cenário atual indica que as tensões atingiram um ponto crítico. As decisões tomadas nas próximas semanas podem definir o rumo da política no Oriente Médio.